Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, gente. Que lição extraordinária, reflexiva, faz a gente pensar, pensando em Deus, na prioridade que é buscar a Deus em nossa devoção pessoal, coletiva também. A gente tem falado muito sobre isso, né, no nosso plano discipulado do Ministério Jovem, missão, relacionamento, nutrição e templo, adoração, buscando a Deus, fazendo da gente o templo vivo de Deus e também buscando a Deus de forma coletiva, com nossos irmãos, tendo essa oportunidade de estar, no caso aqui, a cada sábado, você na sua classe, na Escola Sabatina, na sua igreja, em torno da Bíblia, discutindo, orando, compartilhando as lições da semana, do que você tem aprendido e vivenciado com Deus na sua experiência de devoção pessoal, de adoração contínua ao lado de Deus, diária ao lado de Deus, e um Deus que quer ter um relacionamento contínuo e pessoal com você ao longo do seu dia, tá? Eu queria mais uma vez desafiar você, motivar você a acompanhar e compartilhar esse conteúdo, que é sempre liberado no início de cada semana, no sábado à tarde já está disponível no YouTube da Paulista Leste, para você poder acompanhar esse conteúdo, pegar alguma ideia, um insight, alguma experiência que contribua para o seu crescimento espiritual, individual e também coletivo. Então esperamos que esse conteúdo cumpra o seu objetivo de motivar você que é líder, você que é diretor, você que está aí conduzindo a lição, ou estudando a lição, através do bate-papo aqui, quem sabe aprofundar a sua experiência com Deus também, ok? E aí queremos também desafiar você a seguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL. Você acompanha lá o conteúdo, os bastidores, o contato, os cortes da semana. Vai ter muito corte top essa temporada, que cada um fala aqui melhor do que o outro. Está sendo muito, muito legal. E eu estou aqui hoje com eles mais uma vez. Eles representam uma das classes mais animadas e mais organizadas. Aí, se você não foi lá ainda, vá, ó. Igreja da Moca, tá bom? Jovens da Moca, tá sendo muito legal. Eles fazem um trabalho muito lindo lá, uma juventude muito ativa, e vale a pena você conhecer também lá. E você já tem a sua classe, vai lá conhecer o modelo lá deles, vai valer muito a pena. Eu estou com ela, gente. Ela é missionária, faz parte da sua vida, a missão, já serviu como missionária em alguns lugares do mundo também. Agora tem atuado aqui, liderando e coordenando um projeto, uma ONG aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste de São Paulo, na Moca especificamente. Child Impact International, ela cuida desse projeto. Essa ONG está presente em mais de 20 países do mundo. Está aí uma próxima filial, uma próxima ONG a ser formada, mais um projeto que está sendo desenvolvido na região noroeste do Brasil, em Manaus. E eu estou com ela aqui mais uma vez, essa ruiva animada, missionária, Nicole. Bem-vinda mais uma vez ao podcast no Contexto. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada, uma delícia estar aqui com vocês. Mais legal ainda, estar aqui com meu amigo Felipe, um homem de família, um homem de alguém música. falou certo, cara. Acertei, amigo? Ó, olha. Felipe, gente, Felipe. Ela foi direto na É que referência é da com sua mãe, PH, é que é com Não, mas PH, olha- daí a gente vai puxa pro É verdade, é verdade. Entendeu? Quando eu estudava, tinha muita gente que me chamava de Felipe e ficava. Um dia uma diretora chegou pra mim, ela foi lá, ela me chamava de Filipe. Ela falou, não, tem o I no final, então é Filipe. Aí eu, tá bom, né? Mas eu não ligava, deixava pra lá. Mas, inclusive, as piadinhas era Panasonic, era Philips. Aí você é dono da Philips? Bem que eu queria ser, né? É isso. Mas um dia ela chegou e falou pra mim, quem te deu seu nome? Aí eu falei, minha mãe. Como sua mãe te chama? Felipe. Ela falou, então seu nome é Felipe. Aí pronto, isso. desse dia em diante, agora eu sei, meu nome é Felipe. É isso, e amigos, o Felipe é um homem da música, um homem de família, um homem de números e, mais importante, um homem de Deus. Então, Amém. muito bom estar aqui com você hoje. Obrigado pelas palavras e obrigado também, pastor, pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos amigos aqui da Moca. E eu queria apresentar, na semana passada eu apresentei ele como Brian. Hoje eu vou apresentar ele como o Toretto. O Toretto dos jovens. Esse aí que é o, como ele sempre diz, né? É o faixa preta do Ministério Jovem, o nosso líder. Ai, que da hora. Com o Cris lá, a classe jovem, ó, decolou. Amém. Glória a Deus, amém. Isso aí. Valeu demais. Valeu, Bárbara, por emprestar o rapaz aí. Obrigado, ó, hein? A Bárbara. Esqueci de você não, Bárbara. Obrigado aí, gente, pelo convite. Valeu, pastor. Eu queria também Prazer nosso, apresentar prazer nosso. o pastor Fabrício, pastor de jovens da PL. Gente, junto. que pastor.
Ó, se você não teve o privilégio de ouvir na sua igreja, chame o cara. Ele não é nem faixa preta, é kimono dourado já. Eu sempre costumo falar isso na igreja, mas é o kimono dourado da juventude na PL, tá bom? Chamem ele. Pastor, obrigado aí pelo privilégio de chamar a juventude da Moca para estar aqui no podcast. Prazer nosso. Obrigado a vocês, tá, pelo empreendimento. Representam muito bem a juventude da nossa associação. Tá? Tem vários espaços jovens aí, graças a Deus, que tem crescido bastante, né? Amém. Inclusive, um dia desses vamos entregar lá a certificação de vocês, né? Um Foi. espaço jovem padrão e modelo para os demais também. Verdade. Do distrito e também da região, né? Bom, eu queria agradecer você também que está acompanhando a gente aí. A gente está aqui no nosso 6º episódio. Está sendo uma experiência muito legal. Hoje, momento assim, emblemático da história do povo de Deus, aí, momento de restauração, de chamado para a gente restaurar o que está quebrado, o que está obsoleto, que a gente, quem sabe, hoje não acha tão importante. Para Deus é muito importante. Espero que de alguma forma esse episódio de hoje aí chacoalhe você, como tocou muito no meu coração também, para a gente reconstruir algumas coisas que estão quebradas por aí. Tá bom? Em nossa vida devocional com Deus. Eu queria pedir aqui a Nicole que faça uma oração, pedindo a bênção de Deus aí, a presença dele conosco aqui, nosso bate-papo agora em torno da lição. Amém, oremos. Senhor, que privilégio estar aqui junto com essa galera tão legal para a gente conversar sobre a sua palavra, para sermos transformados, porque o Senhor disse que quando a sua palavra vai, ela nunca volta vazia. Amém. Então, Senhor, que sejamos preenchidos do seu Espírito agora ao termos essa conversa e que aqueles escutando em casa também sejam recebedores do seu Espírito, recebedores da bênção que é escutar e conhecer a sua palavra. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Tema da semana. Obrigado, Nicole. O altar é restaurado. Esse é o tema do episódio de hoje. Está muito legal, gente. A Tirinha já está aqui. Eu queria de cara ouvir vocês aqui. Depois do texto, tá bom? Vamos lá. Eu queria... Aliás, eu vou ler logo, Tirinha. Vamos lá. Capítulo 18. Leia todo, tá? Leia todo. Vou ler só alguns aqui, porque acho que vale muito a pena. Tem todo o contexto aqui. Havia uma guerra espiritual acontecendo entre o povo de Deus e aqueles que não queriam servir a Deus. Jezabel e Acabe já haviam criado, né, todo um sistema paralelo a Deus, contrário a Deus, idólatra, né, toda uma equipe, na realidade um batalhão, né, de profetas de Aserá e de Baal se reuniram em torno dessa adoração falsa, espúria, para tirar a adoração de Deus. E o fato é que houve uma espécie de embate, de conflito, né, no topo do Monte Carmelo. E aí, depois de ter feito ali uma espécie de desafio, né? O Deus verdadeiro, que fosse o Deus verdadeiro que fosse invocado, responderia às orações dos seus seguidores com fogo. E o fato é que o povo, os profetas, os 150 profetas de Baal e de Aserá se juntaram e depois de horas, né? Alguns até já se cortando, gritando, e obviamente Baal e nem Aserá responderam, né? Mas aí depois entrou Elias, verso 30 do capítulo 18. Lê o capítulo todo, é muito legal. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Fez um chamado já de cara, né? Gente, para fazer apelo na igreja, viu? Elias fez apelo. Venham aqui. Ele chamou para ir lá à frente, ó. Pediu uma resposta, né? Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel, ou seja, meu povo, né? E com eles reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água, empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Aí, vou ler agora do versículo 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, lembra? Manhã e tarde, bem no horário. Não tinha templo aqui, não tinha nada, Não. mas o horário era o mesmo. Louco, né? Muito interessante. Na hora costumeira, rotineira, era comum para eles, de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por sua ordem. Acho interessante também, né? Tudo que teus orientadores fez. O Senhor respondeu-me: que este povo saiba que tu, ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. Achei fantástica essa versão. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira,
as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Que cena extraordinária. Imagina, a adoração de Baal seguia aparentemente a mesma ideia, era grito e tal, pessoal. Agora, só que era tudo falso. A mesma coisa acontece, só que de forma verdadeira, né? Em resposta a um Deus que atuou e respondeu de forma verdadeira, que demonstrou ser um Deus verdadeiro. Então, esse episódio ele é muito, muito lindo. Depois acontece uma coisa terrível, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Os profetas de Baal todos morreram, foram executados, né? Porque essa era a prova. O Deus que responder com fogo, certo? O outro que estava adorando vai morrer. Então era um negócio muito sério. Adoração é uma coisa muito séria, questão de vida ou morte, dependendo de quem você segue, né? Então é uma coisa bem interessante, tem muitas lições interessantes em relação a isso. Tirem da semana, queria ver vocês aqui rapidinho. Vamos lá, vou começar aqui. Na tirinha eu gostei porque ficou assim: você ficou sabendo que o rei Acabe construiu um templo a Baal e um poste a Acera para adoração? Israel está em escuridão espiritual. Aí ele já ficou desesperado: precisamos reconstruir o altar, Elias. Ele não diga mais nada, não diga. E ele já foi orar. E normalmente o que acontece? A gente vê o problema, a gente se desespera e a gente fala: vou partir para ação já vou resolver. Vou dar o meu jeito, né? Quando, na verdade, a gente tinha que ser igual a Elias. Não fala mais nada. Deixa eu orar. Deixa eu entregar nas mãos de quem realmente vai resolver. E a gente normalmente não faz isso. A gente sempre vai pra ação e fala: vamos lá, eu vou resolver depois que tentamos de tudo. Vai perguntar pra Deus. Aí eu vou perguntar pra Deus. Falo assim: Jesus, preciso de você. Me ajuda aqui, me ajuda. Só você pode me ajudar, Jesus. Sensacional. O que mais aí? O que vocês viram mais aí na tirinha da semana? Eu acho que o conselho aí foi o conselho divino, né? Não, ele não parou, não. Então, peraí, então vamos bolar um plano aqui, eu e você. Não, ele falou: não diga mais nada, a gente vai bolar um plano agora, Deus e eu. Né? No caso, Deus vai bolar o plano e eu vou executar. E eu vejo ali também que ele não demorou para convencer Elias, né? Elias era um cara difícil de ação, né? Não. Elias, temos um problema. Não, beleza, se temos um problema, teremos uma solução. Sensacional, sensacional. Eu achei interessante quando ele fala não diga mais nada ali na tirinha. Já aconteceu quando alguém chega desesperado, aconteceu isso, só que você já tem a solução, você já sabe, só que você não pode falar alguma coisa, né? Aí você fala: calma, relaxa, né? Tipo Elias ali, né? Calma, vamos conversar com o pai ali, que ele vai resolver. E pronto, é isso aí que eu entendi. Elias conversou com Deus, pronto, resolveu o problema. Eu achei legal, né, que ao mesmo tempo que parece uma coisa muito abstrata, né, uma coisa assim muito subjetiva, vou orar e tal, é uma coisa assim muito prática, né? Porque o desafio de adoração ali era uma coisa muito real. Então houve uma reunião real, pessoas se reuniram, 2 grupos foram formados, né? Um altar foi feito para adoração também, só que não funcionou, que era o altar de Baal. Ele não respondeu, porque ele não é Deus, né? Já o de Elias não. Teve todo um processo também, né? Real, teve um chamado. Então, a oração que não leva à prática. Então, Deus falou comigo nessa lição: cara, você tem que reconstruir algumas coisas. E interessante, porque essa reconstrução da adoração a Deus, ela é um convite a romper com o mal, né, cara? Porque o altar foi restaurado, Deus respondeu, e agora vai lá, agora destrua o mal. Tire essa adoração falsa. E eu vou responder. Depois vai vir até a chuva, a resposta. Já é um período de sequidão espiritual violenta, né? Então, eu achei legal a lição mencionar isso, né? Que o povo de Israel não estava só numa seca física, né? De sem chuva, 3 anos e pouco, né? Sem chuva. Mas era uma seca espiritual mesmo, cara. Era sombras espirituais, porque a adoração ao verdadeiro Deus, ela estava totalmente destruída, cara. Sim. E aí é uma realidade nossa também, né? Porque a gente precisa entender que, beleza, tá destruído, tá tudo arrebentado. Beleza, então bora reconstruir. Vamos restaurar, né? Vamos tirar o que tem que tirar e nos relacionar com um Deus que é real, que responde com coisas reais, cara. Não é um negócio... É uma coisa realmente pessoal e que Deus quer que a gente experimente. Acho fantástico isso aqui, né? Deus quer que a gente experimente. É uma experiência de um contato real, de um contato real com Deus.
Então, eu achei fantástica a tirinha, tá muito legal, tá muito interessante. Eu queria pedir agora aqui a ajuda do Cris, né? Porque a lição começa falando que... conta também, a lição está sempre começando com a experiência, né? O que deu errado aqui nessa experiência aqui do início de domingo? A lição vem falando com o título Algo está errado, mas ela só fala algo está errado. Uhum. Eu fui lá por conta própria, eu coloquei uma interrogação, como se diz, algo está errado? Não é? Ele conta o relato do pastor Robson aqui, que ele era comportor na época. Aí ele falou que esse pastor ele tinha uma família bonita, tudo bem sucedido, Deus, ele era fiel. E ele falou que ele perguntou pro pastor, falou assim, como vocês formaram uma família tão bonita? Filhos bonitos, tudo parece perfeito na sua vida. Eu gostei muito da Qual que é o resposta que ele segredo, falou. né? Qual que é o segredo? Porque muitas vezes a gente olha a pessoa do nosso lado e fala, meu, você tem tudo, sabe? Você tem uma família legal, um carro Feliz, legal, uma casa abençoada. legal, família bonita, todo mundo é abençoado, nunca vejo vocês tristes. Qual que é o segredo? E eu gostei muito do que ele falou. Ele olhou pra mim, fez uma pausa e começou a explicar. Filho, não somos nós, é Deus, não é? E muitas vezes a gente fica falando, o que tá faltando? Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Se eu for pra igreja tal, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, se eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. Mas será que a gente tá colocando o nosso altar no lugar certo? Será que esse é o altar? O que tá de errado na minha vida? E a lição ainda no finalzinho ela fala aqui, né? Algo está seriamente errado na minha vida devocional. Meu altar está em ruínas. Naquele momento eu descobri que Elias... Enquanto subia ao Monte Carmelo, a mudança já começa com a reconstrução do altar. E eu falei, caramba, realmente, algo está errado, mas por que está errado? Onde estão construindo o altar? Onde você está colocando realmente que aquele é o altar correto? Será que lá é o altar que você deveria estar colocando a sua fé, sabe, o seu propósito, a sua alegria? Entendeu? Então, por isso, na minha visão, eu coloquei até uma interrogação, porque o que está errado? Eu achei interessante, né? Porque parecia, eu poderia... Cara, eu vou contar o segredo aqui, porque eu tenho uma família tão abençoada, né? Sim. Aí ele contando a experiência, né? Eu fiquei tentando me imaginar no lugar dele, né? O cara contando por que ele era assim. E era alguém que ele já conhecia, admirava, né? Alguém que tinha presença de Deus na vida deles. E o cara contou um segredo tão simples. Não, eu adoro a Deus com a minha família todo dia. Ponto, acabou. A gente começa o dia adorando a Deus, em casa, adora. Faz parte da nossa vida. Nossos filhos são educados a começar o dia e terminar o dia com Deus. Parece uma coisa tão simples, né? Mas o fato dele tornar a casa dele, o lar dele, o santuário de Deus, cara, era a fonte da bênção. Já muda tudo. Era a fonte da bênção de tudo que acontecia ao longo da sua vida, né? E ele ouvindo aquela experiência, fica assim, cara, comigo não tá assim não. Não é assim comigo. Agora eu entendi porque que tá errado esse esquema aqui, cara. Porque Deus não é adorado na minha casa. Ele não é a prioridade. Não é... então pra ter uma família assim é só fazer. E é verdade, gente. É muito interessante. Como Deus, ele se manifesta. Porque era o plano dele, né? Eu quero habitar entre vocês, quero morar entre vocês. E olha, eu vou garantir o pão, a luz, a água, a pureza, o perdão, a intercessão, o alimento, tudo que vocês precisam. Só me coloca no centro. E as demais coisas eu vou acrescentar. E a gente vê isso, né? Que vocês acompanham, né? Eu considero vocês pessoas muito abençoadas, né? E a verdade é que o segredo da bênção de Deus na nossa vida é a presença dele mesmo. Então, quando a gente, e se por alguma razão percebe, né? Que, caramba, Deus não tá, velho. Ele não é. Não tem sido o centro da minha vida, né? Você começa a perceber porque que algumas coisas estão bagunçadas, né? E bagunça a vida emocional, bagunça a vida financeira, e bagunça relacionamento, e bagunça a emoção. Para aí, cara, tem uma coisa errada aí. Porque não é pra ser assim. Ele falou que não era assim, ele falou que se for o centro, cara, eu vou cuidar de tudo. Então, essa era a promessa dele. Então, talvez o que tá faltando, talvez também pra gente, cara, tem alguma coisa que tá quebrada aí. E só a gente sabe o que era. Então, vamos reconstruir. Eu achei, pra mim, botei aqui, ó, começa pela casa, em casa, tem que ser em casa. E Deus falou isso pra mim. Então, eu não sei o que tá quebrado para não ter que recomeçar, mas começa reconstruindo, foi o que Elias fez. E tava realmente tudo tava detonado. Filipão, aqui diz que Elias, ele recebeu a notícia de que, né, tava tudo fora do lugar, bagunçado, e ele marcou praticamente assim uma espécie de chamou pro fight. Desafio, né? Chamou pro fight, mano. Então bora lá, vamos ver se vale a pena não servir a Deus. É isso aí. Ele marcou um encontro. Como é que foi esse encontro aí, os detalhes desse encontro? Eu acho interessante também que Elias,
ele era um defensor de Deus. Uhum. Aquele povo estava em completa apostasia, estava ali em adoração a Baal e a outro Deus. E é interessante que eu fiz uma pesquisa para ver do que Baal era Deus. Se você colocar no Google, jogar no Google, você vai ver que é o Deus da fertilidade e o Deus da chuva. E Como é que é o justamente Deus da chuva e não na chove, seca. né? 3 anos. foi um grande desafio Deus é muito irônico. que cara. o próprio Deus, ele já foi e enfrentou logo de cara, já logo no início. Logo nessa, depois de 3 anos, eu acho que já era pro povo já tá começando a se tocar que tinha alguma coisa errada, né? Mas já que o povo não se tocou, então Elias foi lá e mandou o desafio, ó, vamos ver quem é Deus mesmo, se é esse Baal ou se é o nosso Deus. E aí Elias foi lá e fez aquilo que a gente conhece na história, né? Ofereceu o sacrifício a Deus, e mesmo depois de tanto tempo que o pessoal tava lá se ensanguentando, se cortando, e Baal, né? Não tinha nenhum... Tem um desenho que o Miguel gosta muito de assistir, chama Superbook. Eu assistia quando eu era criança, mas agora tem uns novos, né? E é muito bom. E tem um episódio desse de Elias que eu achei um dos melhores. Tem um robozinho lá, né? E o pessoal lá tá gritando, chamando Baal, que não sei o quê. Aí, de repente, ele tem um negocinho, um sensor, que começa a captar alguma coisa. Eu tô captando alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo, eu acho que Baal tá vindo, né? Aí, de repente, ele fala, tá chegando. Quando vem um mosquitinho. Um mosquitinho amarelo. Depois vocês assistem esse desenho, é muito bom. E é isso, porque Baal não tinha poder nenhum, né? Verdade. Então, alguém queria mais destacar uma coisa, esse encontro aqui, que chamou a atenção de vocês? Você até perguntou agora há pouco nos bastidores, caramba, e aí? Quem foi que fez? Levou o animal, cortou, sacrificou, né? Fiquei pensando, né? Porque da mesma forma que Deus, quando estabeleceu a adoração no deserto, após, né, ter tirado o povo do Egito, deu a lei, tá, aquela coisa toda, Deus fez questão que o povo participasse. Questão. Eu fico tentando imaginar aquela cena do povo que estava adorando a Deus, ou que estava no monte, né? Porque Elias fez um convite. Provavelmente alguns estavam adorando Baal, Sim. esperando Baal responder. Não responderam. Estavam também apostatados, ou seja, de costas para Deus. E Elias assim, agora, então vem aqui agora, vem experimentar. Eu acho muito Já interessante aí, Elias em algum momento chega e fala, mas só sobrou eu. E Deus fala, não, tem 7.000, como você mencionou naquele momento, né? A gente estava aqui nos bastidores falando sobre isso. 7.000 fiéis e mais o 100 da caverna. E como a gente pensa assim, a gente olha e fala, nossa, mas Elias teve que fazer tudo isso sozinho, como é difícil estar de pé para Deus sozinho. Mas aí eu penso 2 coisas, né? Primeiro, que se você tá com Deus, você já é a maioria automaticamente. Amém. Exatamente. E segundo, como você mencionou, não tinha como ele ter carregado uma vaca inteira sozinho, né? Então, por mais que a gente veja Elias aí nesse momento, tinham seus fiéis junto com ele naquele momento. E às vezes a gente se sente muito só na nossa caminhada espiritual. Talvez você seja o único cristão no seu trabalho. Talvez você esteja em um momento onde você não acha pessoas ao seu redor, mas busque comunidade. Você vai encontrar uma comunidade e força nessa comunidade cristã. Isso é muito, muito importante. E Deus responde, né? E mostra, né? Deus que manda. Que tá com você. Porque a oração de Elias é muito específica, né? Mostra que eu sou teu servo, Senhor. E Deus responde para dar validade, né, à oração dele. Esse ponto aí que você falou é exatamente o que eu ia comentar na lição, que se for parar para ver, a lição de segunda menciona que era uma cena ali que era para ser macabra, né? Porque assim, imagina, os sacerdotes escorria sangue pelos corpos deles, né? Todo pagão, numa cerimônia onde todo mundo gritava para Baal, para enviar fogo do céu e nenhum fogo veio. Então você imagina, eu já consegui imaginar aquela cena, sangue escorrendo pelo corpo, os caras se cortando, pedindo para descer fogo e não vinha. Aí veio lá Elias, jogou água, encharcou ali com água e Deus se manifestou naquele momento. Mas o que eu achei incrível é que fala assim, por meio de Elias, Deus não estava simplesmente mostrando que ele era o verdadeiro Deus, mas trazendo Israel de volta para a adoração verdadeira. Porque todo mundo ficava lá esperando algo que não acontecia, que todo mundo já estava escrito, sabe? Sabe, você até mesmo falou nos bastidores, falou assim, Deus fala, você não tá entendendo? Tá bom, eu vou desenhar para você então, já que você não entendeu, eu vou desenhar. Mostrou lá, encharcou, e depois veio descer o fogo do céu para consumir aquilo, sabe? Aquela oferta. Então,
Deus mostrou para trazer de volta o povo, assim, ó, eu sou o verdadeiro Deus, é a mim que vocês têm que adorar. Eu sou o verdadeiro, eu sou o provedor de tudo. Eu achei fantástico o fato de Deus restaurar o que ele havia estabelecido lá no atrás. começo. Quando deveria ser, o horário que deveria ser. Ele restaura o sacrifício contínuo, né? Mais uma vez, né? Porque foi feito no período da tarde, então era uma referência àquele sacrifício contínuo que foi estabelecido lá no começo de tudo. Olha, eu continuo com vocês. Vocês querem também? Eu continuo com vocês, continuo no meio de vocês. Continuo com o mesmo poder, respondendo as mesmas orações, intercedendo do mesmo jeito, perdoando do mesmo jeito para quem quiser. Então, quem quiser, vem. Deixa o mal e vem. Então, eu achei muito assim impactante o fato de Deus falar assim, olha, beleza, pode estar realmente destruído, pode não estar funcionando mais, pode estar todo mundo, a maior parte, longe. Mas se você quiser, eu posso reconstruir. Eu posso te aceitar de novo, né? Eu posso te ouvir de novo. Então, eu acho que é um convite pra gente, né? Porque a gente fala aqui pra muita gente aqui. Eu conheci uma garota, né, no Nordeste, fui fazer uma semana de oração lá, minha terra, em Teresina. E foi muito legal, né? Terminou a semana, a gente fez amizade e tal. E aí ela no final falou, vamos tirar uma foto, tá, bora? Aí tirei uma foto lá com ela, porque aqui porque eu acompanho o podcast e tal. Ah, é? Que legal. Eu trabalho na área de saúde, não sei o que e tal. E eu tava afastada, trabalhando no sábado e tal. E eu, no YouTube lá, plantão, caiu no podcast, comecei a assistir o podcast, Deus mexeu muito comigo. Comprei a minha lição. Ó, que legal. E voltei pra igreja. Amém. Então, eu fiquei assim, pensando, como é que pode, né, cara? Como é que uma coisa aparentemente tão simples pode fazer alguém acordar para uma realidade, né, de uma vida longe de Deus, sem priorizar a Deus, vivendo bem, ganhando bem, família de alto padrão, mas com a vida espiritual toda quebrada, sabe? Longe de Deus. E aí reconstrói tudo de novo e tá lá sendo uma bênção na igreja, na comunidade. Então, talvez a gente fale aqui, tá conversando aqui, batendo papo, e tem um jovem com a vida toda bagunçada, toda quebrada, longe de Deus, não vai mais à igreja, não vê esse prazer em estar com os jovens na igreja, não quer mais servir, não quer usar mais seus dons, né? Tem tentado adorar outras coisas no lugar de Deus e o buraco vazio não preenche. Pois é. Então, aí não sei o que fazer. Reconstrói de novo, pedra por pedra, não é? Reconstrói sua vida de devoção a Deus, volte a orar, volte a clamar por Deus, volte a buscar a Deus, porque Deus, ele ouve. Ele não depende de uma vida toda organizada e purificada para ele habitar. Ele só quer saber se a gente quer. Quem purifica, quem derrama fogo para purificar é Deus. Ele limpa tudo. Se você clamar ali de novo. Oi. Eu acho muito interessante, enquanto os profetas de Baal estavam ali gritando e se exacerbando e se cortando, Elias só chamou. Então, às vezes a gente pensa, eu estou muito longe, o que eu vou precisar para voltar para Deus? Como você mencionou aí, cara, é só chamar. É só arrependimento e busca. A gente não precisa gritar, a gente pode sussurrar no íntimo do nosso coração e Deus responde o sussurro do nosso coração. É que nem a lição anterior, o tema anterior, né? A mudança começa com a reconstrução do altar. O que a gente precisa tomar cuidado também, o que está grifado aqui, é o que começou com pequenas concessões religiosas se tornou uma apostasia completa. Ou seja, a gente que está no caminho, temos que tomar cuidado também para começar a dar concessões, né? Porque quando a gente começa, isso aqui não tem problema, isso aqui é tranquilo. Só que nesses pequenos passos é o início da apostasia completa. Ninguém abandona Deus do dia pra noite, né? Exatamente. Não. Verdade. Às vezes começa, aconteceu já, veio vários. Aí, cara, às vezes um relacionamento com alguém que não compartilha a sua fé. Aí tá, beleza, aí começa, pensa que alguém vai influenciar alguém, não pode correr, né? Então, Deus está sempre certo, está sempre orientando tudo, né? Sobre relacionamento, às vezes é um alimento, às vezes é um hábito, né? E esse foi o caso de Acabe, quando a gente pensa nisso. Acabe não era um cara que em si ele era um cara terrível. Mas Acabe foi um cara que se colocou do lado de uma mulher terrível. E ele era só um frouxo. Verdade. E olha o que deu, né? E olha o que deu. Então, é uma realidade. Então, cuidado com as concessões. E se foi, fecha a porta, tenha coragem. É para restaurar, é para clamar a Deus e rompa, pode romper, porque o verdadeiro está do seu lado, Deus é verdadeiro. Então, não tenha medo, tá bom? Porque Deus, ele responde e responde de forma real, viu? É verdadeiro. Na parte no comente, na terça-feira, eu queria pedir ajuda da Nicole aqui, porque esse é um ponto
importante de profunda reflexão, né? Porque imagina um povo que foi estabelecido em um contexto de libertação, de milagres, de adoração, de intimidade, né? Não tinha nenhum, cara, não tem nenhuma nação que se compara com o povo de Israel. Deus, eu vou morar com você, eu vou habitar aí, eu vou ficar o tempo todo aí, a coluna de fogo, vou manifestar entre vocês. Você que nem esses deuses aí, não. Mentirosos aí, que só querem explorar de vocês. Não, eu vou me sacrificar por vocês. Eu vou deixar claro isso aí, viu? Mas imaginar esse povo que foi estabelecido com tantas provas, com tantos milagres, com tanta coisa, chegar a um ponto desse de uma apostasia nacional. Como é que chegamos a esse ponto aí? Como é que isso aconteceu? Muito interessante, porque a gente entra na segunda com... Era uma exclamação que o Cris tornou numa interrogação, e a gente já entra agora na terça com uma interrogação de verdade. Como a gente chegou aqui? Esses dias eu estava dirigindo na Dutra, e a Dutra, vocês sabem, a Dutra em horário de pico, o Cris sabe bem. O Cris ama tanto a Moca, que ele sai de Guarulhos todo final de semana para vir para a igreja da Moca. Conhece bem a Dutra. O Felipão também. O Felipão também, verdade. E eu estava ali parada na Dutra, e eu, por uma distração, eu estava apenas com o pé na embreagem. E de repente o cara atrás de mim bateu em mim. Falei, o trânsito não tá nem se mexendo, como que esse louco bateu em mim? Saí do meu carro brava, fui, olhei. Eu não brigo, né? Eu não xingo, gente, eu sou cristã, é óbvio que eu não xingo. Eu só olhei pra ele com cara de, você é tonto? Seu bobinho. Seu palerma. Não, aí ele falou pra mim que foi você que bateu em mim. Eu, você é louco? Como que eu bati em você? Você bateu atrás de mim. Aí o cara do meu lado falou, você foi pra trás e bateu nele. Eu não estava pisando no meu freio, eu estava em ponto morto, e quando eu fui ver, eu fui pra trás até eu bater em alguém. E eu acho que foi assim que Israel chegou nesse ponto. Israel não chegou nesse ponto dando ré e pau em pau. Israel chegou nesse ponto porque ao invés de estar engatados na primeira, segunda, terceira em direção a Deus e continuamente se firmando a Deus, eles de repente estavam em ponto morto. Eles de repente se descuidaram, né? E é como quando a gente entra na praia, né? O guarda-vidas está sempre de olho, porque se a gente está só flutuando, você começa flutuando aqui, de repente quando você tá bebê, já tá lá do mar. Você já tá lá no meio do mar. Então esse eu acho que foi o problema de Israel aqui, de se levando aos poucos, né? A gente vê, até mesmo no deserto, até mesmo eles ali no meio de fazer sacrifícios 2 vezes por dia, mesmo tendo Arão ali como um líder super espiritual, eles, e aí, Moisés foi embora, a gente perdeu a nossa conexão com Deus, vamos fazer uma coisa. E entra um bezerrinho de ouro. Aí entra um outro rei que não proíbe a adoração do Deus divino. Mas vamos colocar uns altares ali, porque cada um tem o seu gosto. Então quem quer adorar a Deus dessa forma, vem aqui. Quem quer adorar de uma outra forma, vai ali. E às vezes a gente começa com essas perigosíssimas pequenas concessões que quando a gente vai ver, a gente já tá longe. Verdade. Eu achei linda essa questão aí, né, do povo embora longe, né? Deus insistia através de Elias, né? Convidar o povo novamente, né? O episódio, ele tem um ápice no momento em que Deus fala assim, olha, vocês estão dando ré o tempo todo, cara. Vocês estão longe, talvez não tenham nem consciência disso. Adorando do seu jeito, achando que Deus está aceitando, não está aceitando coisa nenhuma. Olha o que está acontecendo ao seu redor, olha a seca miserável, todo mundo disperso, todo mundo longe, olha a situação, olha o rei de você, está tudo bagunçado. E eu acho interessante, né, essa realidade bíblica de um Deus que, a despeito da apostasia, convida a gente. Quer que o prazer dele é que o pecador dê meia volta, rompa com o pecado e volte para ele. Então, na realidade, a adoração ao verdadeiro Deus sempre vai ser um convite para alguém voltar para ele. E a gente é o mecanismo, né? O convite de Deus para isso, né? Por exemplo, tem uma classe onde Deus ali, cara, a palavra de Deus é o centro, a gente tá buscando a Deus, a gente quer buscar a Deus. Deus vai começar a agregar gente, chamando gente, vai chamar pessoas, né? Chamando para nossa vida, na realidade, né? Eu fico imaginando Elias, né, que tava ali, a maioria, um monte de profeta, um só cara ali, um representante, né? Mas um ali, foi suficiente, né? Para chamar a atenção para o verdadeiro Deus, né? Então, às vezes o que Deus quer da gente mesmo é essa ousadia, essa coragem, sabe? Que Elias teve de apelar ao coração das pessoas, sabe? De convidar a gente, cara, deixa essa vida aí, cara. Bora para Deus.
o verdadeiro Deus, eu vou te provar que ele é verdadeiro, viu? Uhum. Então, às vezes, a gente tem muito essa coisa, a gente é muito, né, de certa forma, tímido, acanhado, né? E que Elias quer dizer, não, eu vou provar que eu estou seguindo que não é verdadeiro. E isso, gente, é uma coisa assim muito. Assim, Deus ele é muito. Ele leva muito a sério quando alguém leva ele a sério. Esse episódio declara, assim, demonstra muito essa realidade, né? Porque Deus não é um Deus, ele não se deixa escarnecer, ele não deixa zombar. Ele é óbvio, né? Que Deus ele não é um Deus. Como é que eu poderia dizer? Repressivo, no sentido de ficar, né? Batendo por bater, não. Mas ele não se deixa escarnecer, não deixa zombar, não. E essa experiência de Elias é uma prova muito interessante disso, né? Então, não tenha medo de chegar em alguém que você ama e conhece, que está longe de Deus, e de ser a voz de Deus para ela. Elias não teve receio disso, né? Eu acho isso extraordinário, né? Porque Elias, ele foi literalmente a voz de Deus chamando o povo para o arrependimento, cara. A gente vive hoje nessa adoração hoje, que a gente, né? Não, a pessoa é com ela, é não sei o quê, cara, cada um tem sua vida, é ela e Deus. É verdade, ninguém vai decidir, mas nada impede de você convidar. É isso. Nada impede de você restaurar na sua própria vida a adoração ao verdadeiro Deus, né? E de você chamar pessoas para que adorem a Deus como ele pede. Isso, Do isso jeito é dele, no importante. tempo dele, na ordem deles, que ele fez tudo que Deus ordenou, cara. Pois é. Como que deveria ser, era um tipo de animal, era um tipo de Uhum. sacrifício, tinha todo um protocolo, né, que foi seguido, né, a obediência, ela é um dos principais, você vê a lição anterior sobre João, né, o evangelho de João, não lembro agora, mas todos os grandes milagres aconteceram porque houve resposta de obediência, não houve milagre sem alguém assim vivendo do seu jeito. Mas até hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente cai nos mesmos erros, não é? Principalmente para segurar um jovem na igreja, não é? A gente começa a fazer o quê? Vamos lá, vamos mudar o esquema de adoração aqui, vamos mudar o esquema do Ministério Jovem. Sim. A gente vai chegar e vai fazer um programa que é de fora, não é? E trazer para dentro da igreja e vamos botar só o nome de Jesus ali. Que às vezes acontece de você chegar Sim. e falar Hoje assim, em dia tá muito em alta. Eu adoro a Deus do meu jeito. Hoje em dia. entendeu? De você chegar e falar, vou adorar Deus do meu jeito e vou montar um programa aqui pro jovem, que é, você muda o nome no programa, sei lá, e começa a contextualizar, trazer o mundo para dentro da igreja, Isso. porque você quer atrair aquelas pessoas Aí- para lá, aí sem você- saber se aquela adoração é verdadeira. Você começa a fazer a oferta de Caim. Né? Que Deus pede uma coisa, ele entrega outra. Aos nossos olhos, a gente poderia olhar e falar, não, a oferta de Caim tá mais bonita. É um animal morto ali, o do Abel, eu prefiro a do Caim. Só que Deus não pediu aquilo. Deus, ele pede uma coisa. E o que a gente tem que fazer é obedecer. Exatamente. Eu gosto muito do verso que diz: Deus é espírito e aquele que o adora deve adorar em espírito e em verdade, né? Às vezes a gente fala, mas eu sou sincero, mas eu posso estar sinceramente na contramão e eu ainda vou dar de cara com o carro no trânsito. Eu posso estar sinceramente perdido. Eu posso estar sinceramente perdido. Então eu acho que às vezes a gente usa a sinceridade como uma desculpa para fazer o que a gente quer, ao invés de buscar entender o que Deus quer, de que forma Ele quer se relacionar com a gente, né? Ele fala que tenha cuidado com o que você acrescenta à sua vida de adoração quando Deus parece distante. Interessante demais. Então, fica aqui o convite, né? Porque ninguém chega a um ponto de afastamento, de isolamento de Deus, da igreja. Esse papo hoje está muito alto, né? Eu amo a Jesus, eu quero Jesus, mas não quero nada com a igreja. Não quero compromisso, não quero usar meus dons, não quero lá. Até vou lá, mas vou só para assistir. Cuidado. Então, esse negócio de viver dessa forma. Então, eu vou lá na igreja, né, tô aquela tapeada de crente ali e tal, mas na minha vida cotidiana eu vivo do meu jeito, como qualquer porcaria, ando com qualquer pessoa, vou em lugares que não tem nada a ver com a minha fé, né, e vivo uma vida, minha vida relacional é uma coisa, viu? Minha vida na igreja é outra coisa. Na igreja eu me comporto assim, mas fora, já meu trabalho é diferente, porque meu trabalho, né, não, cara, a gente não tem vida, ore pela minha vida espiritual, é uma frase, um negócio que ficou... Nossa vida é espiritual, cara. Tudo é espiritual. Tudo nosso é espiritual. Beber água é espiritual. Tudo é espiritual. Então, Deus nos convida. E quem sabe tem uma coisa quebrada aqui. Chega muito legal aqui, ó. Que altares da sua vida estão em ruínas e precisam ser consertados? O que está quebrado? O que está fora do lugar? Onde você tem sido tentado a abrir concessões e brechas que
não se iluda, viu? Ninguém desaba do dia para noite. Uhum. Então é importante que a gente considere isso aqui e reconstrua aquilo que está quebrado, tá bom? Indo agora para a parte da quarta-feira, que já não compare, a gente vai criar nossa rede semântica aqui, a palavra-chave da semana, achei bem legal porque tem tudo a ver, né? Restauração. Você já parou para pensar que nada acontece de repente, e é verdade, nada. Nem o bom e nem o ruim. Ah, eu quero cuidar do meu corpo. Cara, tem todo um processo para isso. Já dizer, escolher é difícil. Manter o corpo, é muito mais fácil morrer, é muito mais fácil ficar obeso do que cuidar do corpo. É muito mais fácil. E para cada um vai ter um processo, né? Então é importante a gente parar que a gente não pode imaginar que, cara, adorar a Deus, o negócio. Não, dá trabalho também, cara. Montar, voltar, restaurar tudo, pegar animal, cortar, chamar gente, apelar, ora. Cara, não é. Mas também é, olha, parece muito rápido pela ladeira abaixo, né? Você vai. Só que o final é muito ruim, cara. O final de quem não adora a Deus, ele é muito ruim. Não conheço uma história boa. Você conhece uma história boa? Não. Não tem, não, porque Deus, não sei o que e tal. Não tem uma história, cara. O final é sempre ruim. Então não faz muito sentido. Então é importante a gente entender que, sim, é necessário um processo de restauração. Então vamos pra cima, cara. Vamos restaurar o que tá quebrado. A palavra-chave da semana é restauração. E eu queria começar aqui com o Cris. Qual é o teu texto, qual é a tua palavra, Cris? Eu escolhi Zacarias 1:3, que fala assim: portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Sensacional. Eu gostei muito desse texto, e a palavra que eu escolhi foi reforma, a partir de restauração, porque só com ele a gente consegue pegar e ver um pequeno trinco que deu na gente e ter essa reforma, para ele poder restaurar a gente de uma forma completa, e essa reforma só vai acontecer a gente indo até ele. Sensacional. Reforma. E aí, Nicole? E aí, Felipe? Vai lá. Eu escolhi o texto. Eu escolhi o texto Deuteronômio 4, do 29 ao 31. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. A palavra que eu escolhi foi justamente essa que fala aqui no final, que é aliança. Aí você fala, o que tem aliança com restauração? Se Deus ele não tivesse feito uma aliança novamente com o homem, seria impossível fazer a restauração. Né? Ter essa restauração entre Deus e o homem. Então, essa aliança ela precisou ser feita entre Deus e o homem para haver uma completa restauração. Sensacional. Nicole. O texto que eu escolhi foi Jeremias 7, 25. Diz: desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Então, minha palavra, na verdade, são duas. E é que é uma iniciativa divina. A restauração é uma iniciativa divina. A gente fala, eu voltei para Deus. Mas a gente sabe que é o amor dele que nos atrai de volta para ele. Eu enviei. Desde de manhã, ele começando de madrugada, eu enviei. Então, Deus é muito ansioso para ter essa restauração conosco. Sensacional. Sabe o que eu tô lembrando aqui agora? A palavra, eu li o texto, eu escrevi aqui a palavra, tá? Persistência. Como Deus é persistente, né? E envia, não se cansa, e manda um, manda outro, e manda profeta, e mata o cara, manda outro. E sabe o que eu fiquei lembrando aqui? É queima a roupa, tá, Nicole? Lembra da sua experiência que contou? Aliás, você contou na casa. Você contou em algum lugar, que o seu testemunho. Como é que foi o seu despertar para ter uma vida missionária, lembra? E eu fiquei pensando nisso aqui agora. Cara, hoje a gente vê a Nicole, né? Dedicada à obra de Deus e tal, sonhando com a missão, em salvar literalmente pessoas, né? Crianças. Foi sempre assim, Nicole? Não, nem um pouco. Eu sempre digo que eu cresci culturalmente adventista, mas não espiritualmente adventista. E Deus persistiu comigo, né? Eu não cresci com o hábito de fazer o culto matinal. A gente fazia o culto de família aos sábados, pôr do sol. Então eu nunca cresci com esse relacionamento pessoal. E foi ali no começo dos meus 20 que um dia Deus me acordou e falou: ei, vamos fazer oração.
ei, vamos fazer oração. E isso começou ali uma fase de desenvolver um relacionamento, e uma oraçãozinha de 5 minutos, de repente, se tornou um diálogo e um estudo da Bíblia todos os dias. E foi aí que eu tive o meu momento de restauração com Deus, através do desenvolvimento desse relacionamento pessoal. Sensacional. Deus seja louvado por isso, tá? Não esqueça, tá? Você está ouvindo a gente aqui ou assistindo, ó, de que nada começa grande. São apenas concessões que tomam proporções inimagináveis, né? Então, semana espera você estar tão longe de Deus que você, cara, nunca me imaginei. Hoje eu não vou mais para a igreja, não leio mais minha Bíblia, não oro mais. Já estou fazendo o que todo mundo faz. Vivo uma vida totalmente... Eu conheço gente desse jeito. Eu conheço alguns jovens que vai para balada na sexta e vai para a igreja sábado pela manhã. Eu fico, meu Deus, como é que pode, cara? É uma realidade. Um dia eu estava no programa pregando, fui abraçar um brother que eu conheço, né? Cara, cheirando cigarro, né? Porque eu já fumei, então é fácil sentir, né? Ah, pois é, pastor, tô voltando hoje. Pois é, então bora começar de novo. E eu não vi hoje não, minha namorada me chamou pra mim. Pois é, cara. E tu é um pregador, já aproveitei lá, mandei lá. Mas assim, né? Nada começa assim. E também o voltar pra Deus, também não é, nossa, agora já... Não, cara, é um processo. Você começa com oração que você não fazia mais, começa lendo a Bíblia que você não abria mais, começa indo para a igreja, aproveitando cada culto que tem, aproveitando cada momento. A restauração é difícil, né? Sim. O Miguel, meu filho, ele gosta muito de ver aqueles videozinhos no YouTube de restaurações. Tem um carrinho que tá tudo bem antigo, alguma peça. Começa assim, viu? Começa assim. De carro também, ele gosta de ver de carro. Carro eu gosto também. E às vezes eu paro para ver com ele. E assim, você vai vendo aquele processo de restauração, você fala, não tem como restaurar um negócio desse, é impossível. É o que o pastor estava falando, né? Às vezes parece que você está tão longe dos caminhos de Deus, mas Deus, ele sabe trabalhar. E aí você vê aquele vídeo, lá chega lá no finalzinho do vídeo, né? O negócio tá novo, acho que tá mais novo do que quando era antes, né? Sim. E é assim que Deus faz, da mesma forma. Deus, ele pega, ele restaura, porque ele nos conhece. Ele sabe como ele tem que tratar a gente. Então ele pega e restaura cada um de nós. E não importa o quão desgastado e longe a gente esteja. Se a gente quer voltar de novo, ele vai nos restaurar. E tem muito curtinho aqui, mas eu acho muito bonito. Na quarta-feira dizia, boa notícia, ainda dá tempo de reconstruir o altar. Amém. Ainda dá tempo da gente estar nesse processo de restauração com Deus. Sensacional. Então é isso aí, gente. Aproveita, talvez eu estou trazendo essa lição, esse bate-papo aqui para fazer você acordar, voltar para ele, sair dessa sequidão espiritual, dessa vida vazia, sem Deus, tentando buscar, talvez até em outro ambiente, em outro lugar, em outras situações, até em pessoas, né? Nossa, eu queria ter uma experiência, e isso não vai acontecer, porque experiência de verdade, encontro de verdade, transformação de verdade, é só com Deus, né? Porque ele é o único Deus verdadeiro, né? Ele já deu provas disso. Então volta, começa de novo e deixa Deus restaurar aquilo que por alguma razão estragou no longo do caminho aí, tá? Eu queria terminar agora, a gente chegou já quase no final, né? Porque eu acho que esse grande desafio descrito no Monte Carmelo, na realidade, não é só um desafio espiritual no sentido de o fenômeno espiritual aconteceu, né? Veio fogo e tal. É um convite para a gente restaurar coisas reais, né? De tomar atitudes reais, de coisas que tem que ser restabelecidas, reformadas, restauradas. E a gente tem que ficar esperto, porque a lição termina mencionando coisas, né, do nosso cotidiano, hoje nesse mundo louco, nosso conectado e tal, de telas, e a gente talvez não tenha noção da seriedade que é isso, e quanto isso tira a gente né, da nossa conexão com Deus, né? Sim. É um convite para voltar para Deus e ter noção de coisas que realmente são perigosas, que podem afetar diretamente a nossa conexão com Deus. Eu queria, Nicole, que você tentasse falar, porque hoje é um desafio. Nosso desafio hoje, quem sabe, não é mais subir no monte, né, físico, pegar o animal e tal. Quais são os desafios hoje que nos impedem, ou que podem nos impedir de ter uma experiência pessoal com Deus? Sabe uma coisa que é muito louca? Faz 1 ano que eu voltei para São Paulo e eu falo isso, eu comento isso na escola sabatina esses dias que eu passei. Eu chego na igreja sábado de manhã e eu pergunto para as pessoas, e aí, como foi essa semana? E todo mundo me responde a mesma palavra desgraçada, e é corrida. Corrida. Ai, minha semana foi muito corrida, mas graças a Deus chegou o sábado.
Eu acho que uma coisa muito séria hoje que nos afasta de Deus é essa correria do dia a dia. E, São Paulo tem uma parada muito bizarra, gente. Eu juro que São Paulo só tem 22 horas por dia. Não tem como. Não tem 24 horas aqui. Acho que tem menos. Eu acho que acho que a gente tem menos Tem tempo. menos. O tempo não é um conceito relativo. O tempo em São Paulo parece que passa mais rápido, né? Então, eu acho que uma tática que o inimigo usa hoje é a correria para nos separar de Deus. A gente já mencionou isso em lições passadas. E as distrações, cara, essa desgraça que a gente carrega aqui na nossa mão o tempo todo, né? A lição aqui de quinta-feira fala sobre o tanto de tempo que as pessoas estão passando nas redes sociais hoje em dia. E essa é uma dificuldade que eu tô trabalhando para quebrar na minha vida. Sim. Eu deletei o Instagram e o YouTube do meu celular porque eu tava me vendo assim, ó. E eu juro que eu sinto o meu cérebro encolhendo e o meu relacionamento com Deus encolhendo. Eu falei, não dá. Não dá, Senhor, porque não é só uma coisa inocente. A gente fala, não, mas eu não tô vendo nada de mal, mas eu não tô vendo nada que é ruim. Mas tudo que não ajunta, espalha. Então, acho que hoje a gente tem muitas distrações que a gente pensa que não são nada, mas tudo que não ajunta, espalha. Estava até estudando sobre isso também, né? Teve uma campal, a gente chamou uma pessoa só para falar sobre essa questão da dependência, né? Das redes sociais, né? Do mau uso do celular e tal. E é incrível, né, cara? Tem tanta coisa sendo escrita hoje, vários testes já feitos em relação a isso também, né? De gente estar sendo afetado muito. A ideia não é só demonizar alguma coisa. Cara, mas não te faz bem? Tira, mano. Não sabe administrar, ou não faz bem pra você? Corte! Não tenha medo nem receio. Ah, mas vou ficar... Curioso também, né? Os grandes idealizadores de algumas redes sociais, né, de alguns mecanismos que nós usamos hoje de tecnologia, não dão para seus filhos. Eu vi vários documentários desses caras que criaram isso. Não, meu filho usa não. E tal rede social, Deus me livre. Mas você fez, filho, mas meu filho não usa. Então tem alguma coisa errada aí, né? Então eu ouvi um pregador, gosto muito de ouvir ele pregando, ele falou assim, olha, o Satanás não quer destruir a gente. Ele quer nos distrair. Isso. Distraindo a gente, ele vai destruir a gente, né? Então, toda vez que ele... Porque o foco sempre é o mesmo, né? Só muda a estratégia, né? Só muda os caminhos, né? É tirar a adoração de Deus. É tirar a atenção de Deus. Achei muito legal a lição falando assim, a mente vai se adaptando aos assuntos nos quais nós vamos ocupando a nossa mente. A lição... A gente é transformado pela contemplação, porque a gente se alimenta, não tem outro jeito. Perdão. A lição menciona, nessa mesma linha que você falou, ela tem aqui, fomos criados por Deus com o desejo inato de contato e comunicação, não mediados com ele. E quando a gente fica muito tempo nessas telas, a gente perde totalmente a vontade. Quantas vezes a gente já não viu? A gente está num grupo de pessoas aqui, nós 4. Aí um começa a mexer no celular, aí o outro também, quando você vê, os 4 estão mexendo no celular. Incrível. E ninguém está conversando com ninguém. Entendeu? Aí às vezes aparece um outro e fala, me coloca no grupo. Aí daí quando alguém fala é que a gente percebe, realmente a gente tá no celular, deixa eu sair. Ou às vezes a pessoa tá falando com você, você tá no celular. Não, peraí, eu tô vendo um negócio aqui. Você não tá fazendo nada, você tá olhando no seu Instagram, alguém te mandou uma notificação, alguém te mandou um meme, por aí vai. E sabe, então isso toma muito do seu tempo. Suga a sua energia de uma forma que você nem percebe. Quando você entra pra ver 5 minutos de Instagram... Então, às vezes você nem olhou, nem pegou o celular pra ver isso. Às vezes você pegou o celular pra ver alguma coisa que era importante. Vê uma notificaçãozinha. Aí você vê, aí você olha um negócio, quando você vê, você já tá lá. Aí você, caramba, eu ia ver uma coisa e nem vi. Exatamente. É interessante ter uma parada fisiológica com isso, que a gente não se dá conta, né? Mas por quê? Porque literalmente o jeito que o nosso cérebro foi feito. O acesso excessivo a redes sociais, a essa, né, rolar sem parar, inibe a ação do nosso córtex pré-frontal. E é exatamente aqui que é o nosso centro de quê? Juízo, o nosso centro de espiritualidade. É a mesma área que o uso... Não estou demonizando as redes sociais, mas a forma como a gente abusa as redes sociais que inibe a atividade dessa área no cérebro. E a Aline está lendo um livro fantástico agora sobre geração de dopamina. E é a mais pura realidade, né, cara? É muito prazer rápido, né? É instantâneo, você rir rápido. E como você vai fazer uma oração depois de você ficar vendo as telas? Entendeu? Cara, e é uma montanha russa, né? Cara, ler minha Bíblia 1 hora, velho. Ler, parar, meditar, me concentrar. O negócio é muito mais sério do que a gente imagina. É muito sério. Então, a gente precisa... o desafio hoje, a gente percebe, né? Porque não é mais um deusinho, né? Porque embora nos achados arqueológicos é assim, ó. Tamanho uns 10 centímetros. 15 centímetros. Hoje o esquema é outro.
Só que o diabo ele não tá brincando, né? Ele sabe que destrói, né? Destrói a gente em todos os sentidos. Yeah. E quando ele desconecta a gente de Deus, aí o bicho pega. É a mente que adora a Deus. Achei legal você mencionou isso, né? E nos põe em contato com os seres celestiais, com o ambiente, com a vida celestial. Então imagina o que, é que o diabo quer afetar hoje, diretamente. A nossa mente, né, cara? Seja por uma vida louca, não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir. Né? Hoje, a doutora Rosana Alves fala, esse é meu grande desafio pessoal. Ela diz que uma das maiores consequências neurológicas hoje, emocionais, é por privação de sono. Uhum. Privação de sono, velho. Achei muito legal a lição anterior, né? Elias, quero morrer. Deus, vai dormir. Vai Tira um dormir, cochilo. vai dormir, você tá... Tá cansado. agora vai comer, vai beber água, vai tomar sol. Sai da cama, vai tomar sol. O basicão, sabe? O basicão já muda muita coisa, né? Então que Deus nos abençoe para que a gente, tem muitos desafios, mas, cara, se Deus é a prioridade, se a gente tem noção da seriedade que é isso, e o que tá por trás, o que tem em jogo nisso, cara, você vai acordar, e tem coisa que vai ter que ser radical, senão você não vai terminar bem. Não vai mesmo. Então, temos que acordar com isso também, tá? O desafio é grande, mas a bênção é muito maior de buscar Deus, né? De retornar para os braços de Deus. Caminhando para o final agora, quero ouvir de vocês aqui, tá bom, gente? Como você pode consertar seus próprios altares que estão em ruínas? Olha que interessante essa pergunta. Elias estava errado ao zombar dos sócios sacerdotes de Baal, será? Estava. Por quê? Por que estavam, né? Por que você acha que Elias encharcou o sacrifício 3 vezes? Achei bem interessante também, né? Porque, diferente do de Baal, né? Ele fez questão, né, cara? De mostrar. Questão, cara. Vai acontecer aqui e tenha certeza, não tem nada de combustão aqui, não tem nada de manipulação. Se vai acontecer aqui, tem que estar provado que é Deus, cara. E é Deus mesmo. E ele fez, imagina, certeza que era o Espírito Santo, né, cara? Ainda derrama água aí, ó. Não tá até pode derramar água. Derrama mais. Porque eu vou provar quem é que tá fazendo o esquema aqui. Viu? Então achei muito interessante isso. Considerações finais, porque aqui a lição termina com um chamado à decisão. O que é que vocês ouviram aqui de Deus para vocês e que chamado vocês queriam fazer também para nossa juventude estar ouvindo, assistindo esse podcast. Nicole, acabou o tempo, vamos lá. Cara, eu gosto muito do... Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Eu acho que a tentação do jovem adventista não é viver no mundo, é viver na cerca. Então, Deus está falando pra gente, até quando você vai viver na cerca? Eu sei que isso é uma tentação pra mim, né? E eu penso que a gente só muda quando a gente tá de saco cheio da situação atual. Então, aí, quando é que você vai ficar de saco cheio do seu ponto neutro espiritual, né? Muito bom. Cris. Cada vez que a gente deixa de fazer essa mudança de hábito, né, que a gente tem, é um passo mais longe que a gente está de Deus. Então a gente tem que notar os hábitos que a gente está fazendo para tentar pegar e realmente reparar, porque ela não começa grande, como você falou. Ela começa pequena, de uma forma pequena. Quanto mais você demora para arrumar, mais difícil fica de você consertar e mais difícil fica de você tentar se aproximar de Deus. Então, quando você decidir voltar, não vai ser fácil, mas você precisa aceitar a decisão, você precisa aceitar o chamado, falar, Jesus, eu preciso de você, eu preciso dessa mudança, eu preciso que o Senhor me ajude no hábito, esse é o meu desafio hoje, né? De aceitar o Senhor como meu criador pessoal e aceitar que o Senhor me traga de volta para os teus caminhos. Sensacional. Eu acredito que, como a lição fala, né, a gente estamos nos últimos tempos deste mundo, né? Então não é hora mais da gente, assim como Elias faz o chamado, né, para o povo de Israel, não é hora mais da gente ficar balançando entre o mundo e entre Deus. Então esse é o momento da decisão, assim como diz o título, né? É a decisão final. Se a gente não tomar um jeito agora, não tomar um rumo agora, o que vai ser da gente? Então eu acredito que nesses últimos tempos, o diabo, é claro que ele vai nos atacar mais, mas nós temos que, assim como Elias, ser fiéis e lutar constantemente para estar ao lado de Deus. Amém. Porque ele é o Salvador, né? E a pergunta que o pastor até fez, se Elias estava certo em zombar dos adoradores de Baal, dos sacerdotes, eu acho que ele estava corretíssimo. Porque quando ele olhou, Elias tinha certeza daquilo que ele conhecia. Ele tinha certeza de quem era Deus de verdade. E ele sabia quem era Baal, um pedaço de pau, um pedaço de pedra. E quando ele começa ali, ele falou,
eu acho que ele deve ter pensado, né? O povo tá ali se cortando, se matando por causa de um Deus de pedra que não faz nada. Tirou um sarro mesmo da cara dele. Só posso tirar um sarro de uma galera dessa, né? Porque o nosso Deus é o Deus real, é o Deus que salva, é o Deus verdadeiro. E só no final a gente vai saber, né, se isso é real ou não, né, cara? É um negócio muito interessante, né? É. E havia um conflito aberto, obviamente, ali, né? Porque havia um teste bem aberto, declarado, não era só tipo assim, uma ofensa solta, isolada, não era? Tinha todo um contexto bem aberto. E isso não aconteceu. Estava muito evidente ali, né? E eles provaram depois de horas, cara. Horas e nada aconteceu. Então Elias, ele declara de que lado ele estava e quem era o Deus verdadeiro, né? Achei muito interessante. Olha, o povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. O que pode haver de mais importante para eles do que ser leais a Deus, ao Deus do céu? O que pode ser mais importante para nós, né? Então fica essa pergunta no ar aí para você, para a gente aqui também. Para a gente, quem sabe, parar, pensar, cara, tem algum Deus que está tomando meu tempo? Está se tornando mais importante do que Deus? Devoto mais tempo a isso do que para Deus? Toma mais minha energia disso do que para Deus? A gente sabe o que é. Então, analisa e rompa e coloca Deus no seu verdadeiro lugar, porque Ele é o único que merece sua atenção, sua devoção, porque é contemplando que a gente é transformado. Então, não tem muito segredo não, tá? Depende do que você contempla. Que você contemple a Deus, tá bom? E sua vida seja restaurada aí pela presença dele na sua vida. E Cris, ora com a gente. Ora, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que tivemos aqui de recapitular o Teu estudo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem conselhos preciosos para nós. Pedimos que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão assistindo esse podcast. Pedimos também que o Senhor leve a mensagem ao coração de cada uma delas. Nos abençoe, nos guarde, é o que te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Cris. Muito da hora, muito bom, viu? Valeu, pastor. Valeu, Nicole. Obrigado, Muito bom. Obrigado, Filipão. Valeu, Tá pastor. bom? Obrigado a você também de casa aí que acompanhou esse podcast, ouvindo, assistindo. Esperamos que você de alguma forma aí tenha parado, como a gente também, para refletir. Necessidade de restauração, de transformação, de ouvir a voz de Deus, chamar Deus, voltar para Deus. E talvez não, pastor, eu não estou fora de Deus, não estou longe da igreja, não e tal. Cara, às vezes é um detalhe, tá? Uma porta está se abrindo, ou então você está vivendo essa vida meio que dividida. E isso é uma tentação, como a Nicole falou, para todos nós aqui. Então, fecha as portas, busca somente a Deus, e o que está quebrado, restaure, e tenha essa experiência de ver Deus manifestando na sua vida, confirmando que Ele é o único verdadeiro Deus da sua vida, o único da sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, não esquece de seguir nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo também com mais gente, para que pessoas se voltem para Deus, que é o mais importante, e para que esse material de alguma forma desperte em você e em mim o desejo de buscar a Deus, de fazer dele o único Deus da sua vida. Nos encontramos em breve aí no seu próximo episódio do nosso podcast, do seu podcast No Contexto. Até lá! Tchau!